labuta no Evangelho, né? Como eu disse ontem, né? O Evangelho, ele não é só rosas. Precisamos mostrar os espinhos também. Há dificuldades, há pedregulhos que enfrentamos no meio da jornada, mas quando Deus ele escolhe, ele capacita, ele prepara o homem, né? Ele dá a condição. Ele escolheu, está escolhido, está decretado, está homologado. Então é Deus nas nossas vidas. Mas vamos lá, papo gostosíssimo estarmos aqui falando, seguindo essa mesma linha. Deus, ele levantou uma voz feminina para estar em nosso meio, a serva de Deus escolhida para ministrar no culto de abertura do nosso 11º Aviva, que aconteceu no sábado à noite, né? Alguém que carrega a palavra, unção e sensibilidade espiritual para este tempo. Irmã Ávila, queremos ouvir a senhora também. Fale-nos um pouco, quem é a irmã Ávila? Meu Deus, o pastor Paulo falando, a minha memória retrocedeu lá muitos anos atrás, quando eu morava no interior. Meus pais me geraram, né? E meu pai me rejeitou no ventre da minha mãe, ela era muito nova, 16 anos, e eu fui criada pela minha avó. A minha avó cortava cana, e eu cresci no lar católico, de missa, fiz Eucaristia, né? Primeira comunhão, mas era um lar dividido para mim porque a família do meu pai sempre trilhou os caminhos do Senhor. Minha avó, assembleiana, depois foi para a congregação cristã. E como meu pai não me criara, mas eu tinha aquele desejo de estar com meu pai, eles me buscavam no final de semana para eu ir para a casa da minha avó. E no domingo à tarde me levavam para a congregação cristã e lá ia para o culto das crianças. E eu ficava naquela divisão. Cresci, debaixo, como o pastor Paulo falou aqui, de muito sofrimento que nós vivemos lá atrás. Ele falando da casa de taipa que ele morava, eu também comecei a me lembrar da casa de taipa que eu morava, com a minha avó. E cresci justamente debaixo do cuidado dela. E quando, na minha juventude, eu buscava sempre ao Senhor na igreja católica, mas tinha aquele vazio. E eu sabia que eu precisava suprir aquele vazio, porque as pessoas dizem que é católica, mas vive uma vida devassa, e essa é a verdade, né? E era assim também que eu vivia. Mas aprove ao Senhor ter me encontrado. Ele me trouxe para Maceió, e uma tarde eu saí para o círculo de oração, através de uma amiga minha conversando comigo, porque eu conversando com ela, eu dizia, por que tanto sofrimento? E ela disse com essas palavras, você passa por tudo isso, porque você tem que colocar Jesus como alicerce da sua casa. E eu saí uma tarde para o círculo de oração e determinada. Hoje eu quero conhecer esse Jesus. Aceitei Jesus em um círculo de oração. Em uma tarde, uma irmã pregando sobre a volta de Jesus. E terminou e eu disse, cadê? Não fez o convite? Olha a importância de fazer o convite. Não fez o convite, eu quero aceitar Jesus. E aquela irmã dirigente fez assim, jovenzinha, você não quer aceitar Jesus como seu Salvador? Presbítero Fabrício, irmão Jacques. Eu saí do banco chorando. E quando eu dobrei os meus joelhos, aquela irmã colocou a mão no meu coração e eu sentia o mundo, aquela coisa saindo assim e descendo sobre mim uma presença gloriosa. E a minha mente ali foi tocada imediatamente pelo Espírito Santo. Eu saí dali dizendo, agora eu sirvo a Jesus. Com 9 meses eu fui batizada com o Espírito Santo. Mas antes de ser batizado, eu via as irmãs dando saudação, as irmãs pregando a palavra, cheias de Deus. Eu dizia, Deus, eu quero assim ser como essa irmã. Eu confesso a vocês que eu não sabia o que eu estava falando, porque ser chamado por Deus é se matricular na escola do sofrimento. Alguém nos vê no púlpito pregando, mas não sabe o nível da entrega e da renúncia. Não sabe o que você passa nos bastidores. O que você vai trilhar. Porque ministério não é holofotes. Ministério não é status, não é ter seguidores. Ministério não é ter tapinha nas costas ou ganhar um cachê alto. Ministério é sofrer por amor a Cristo. E eu fui matriculada na escola do sofrimento. Como o pastor Paulo frisou, logo quando você aceita Jesus, você tem muitas pessoas, amigos, para lhe ajudar, até você não crescer um pouquinho.
Mas quando você começa a ter as oportunidades, e eu acho lindo o trabalho que vocês estão fazendo, porque foi justamente numa consagração que eu comecei a desenvolver o meu ministério. Os jovens, já daquela época, não queriam muito estar em consagração, não sei se acontece hoje, né? Muitos jovens não querem saber de consagração, mas foi na consagração que Deus começou a fazer promessas, foi no ciclo de oração que Deus começou a fazer promessas. E quando eu chegava na consagração, eu tinha oportunidade para louvar o hino da harpa, e eu me preparava para louvar o hino da harpa, eu me preparava para dar aquela saudação que eu ficava impactada, meu Deus, eu vou ter oportunidade. E foi ali que Deus começou a desenvolver as minhas ferramentas. Mas quando Deus começou a me usar, eu fui matriculada. Agora você vai sofrer. E nessa trilhagem da jornada de sofrimento, você vai passar desprezo, você vai passar rejeição, você vai passar calúnia, você vai passar um período de solidão. Quem te amava vai passar a te odiar. Quem falava com você não vai querer falar, porque você passa a ser uma ameaça para aquela pessoa. Mas, quando nós olhamos para trás, o que nós trilhamos, nós vimos verdadeiramente que não fomos nós. Foi o Senhor que olhou no ventre, a gente ainda informe, e disse: eu estou te escolhendo. Eu estou te chamando, estou te separando. E posso dizer com toda a convicção, dói muito. Ministério é muitas dores. A gente às vezes vai ministrar, né, pastor Paulo? E só Deus sabe como nós saímos para levar aquela palavra. Mas quando nós descemos daquele altar, nós dizemos: não foi eu. Não foi por mim, foi Ele. Foi tudo por amor a Ele. Porque a gente sabe exatamente de onde Ele nos tirou, pelo menos eu, da vida que eu trilhei, de onde Ele me chamou e para que Ele tem me chamado. Aí alguém olha para nós e diz assim: vamos parar, vamos perseguir, vamos caluniar, vamos abafar. Mas como foi falado aqui, é Ele que tem nos sustentado e cremos que até Ele voltar, nós vamos estar aqui trilhando esse caminho. Amém? Então o ministério é isso. Está matriculado na escola de sofrimento. Mas como o apóstolo Paulo falou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essas dores e essas marcas que nós carregamos, é tudo por amor àquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Nada se compara. É só dizer: Senhor, eu só estou aqui retribuindo, estou entregando todo o meu ser para viver por amor a Ti. Então, você que está em casa, está ouvindo esse podcast, meu primeiro podcast, você que quer viver esse ministério, não pense que vai trilhar o caminho de tapinha nas costas. Esses que estão aí dizendo que é maravilha, não é. São aqueles, me perdoe falar, alguns que vivem o comércio da fé. Nós que verdadeiramente temos uma chamada. Nós não vivemos o comércio da fé. Nós vivemos, de fato, para agradar aquele que nos alistou para estar nessa grande batalha espiritual. Então, você que deseja o ministério, tem essa chamada dentro de você, o que eu tenho para dizer para você é que você se entregue de corpo, de alma e de espírito para agradar ao Senhor. Fazendo isso, Ele vai honrar, vai fazer e vai te fazer chegar nem aonde você menos imaginou chegar. Eu tenho certeza que o pastor Paulo aqui fala, nunca imaginou que estaria hoje entre doutores, sentado, pastoreando. Como também o presbítero Fabrício, o neoauxiliar Jackson, de tudo que já viveu, do que Deus derramou. Nunca imaginou estar nesse lugar, mas foi a mão dele que projetou o nosso futuro e tem nos colocado onde nós temos chegado. E a palavra dele diz que ainda há algo maior para nós vivermos. E é esse mais que nós estamos crendo. Amém? Amém. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. O que nos traz a reflexão é que sabemos que tudo isso que passamos por aqui, toda essa perseguição, toda essa angústia, todas essas dores, a recompensa é muito maior. Né? Nós temos momentos de alegrias aqui, mas o que Deus tem preparado para nós é algo muito maior. Uma alegria eterna nós estaremos vivenciando, com certeza. Mas, minha irmã, conte-nos um pouco
nessa sua trajetória, algo que lhe marcou durante essa sua caminhada. Compartilhe conosco, com nossos ouvintes, se dentro desse seu ministério, durante esse período de pregação, ministração da palavra de Deus, teve algo que marcou a senhora que poderia compartilhar conosco nessa tarde tão abençoada. Sabemos que muitas são os momentos que Deus nos surpreende e deixa marcado em nossas vidas, porque cada pregação, cada ministração, cada encontro que nós temos, Deus ele trabalha de uma forma diferente. Meu Deus, são muitas situações que nós passamos na nossa trajetória que marca, e nada é igual. Mas uma das coisas que me marcou na minha trajetória foi quando eu tive que perder e poder louvar e pregar em meio à dor, né? Algumas pessoas que me conhecem sabem que eu perdi o meu esposo, né? Então, foi um corte que eu sofri, uma poda da parte de Deus, quando Ele me revelou que ia guardar ele. Ele me preparou durante 2 anos para esse dia, né? Me revelou como seria a morte, me revelou como seria o enterro, me revelou do que ele faleceria. Então, assim, perder para pregar e cantar me marcou muito. Então, eu lembro-me que, depois do enterro dele, nós enterramos ele, eu era dirigente do Círculo de Oração, e quando eu chego na igreja, o Senhor bradava ao meu coração, você vai ter que louvar. Então, louvar em meio à dor e uma perca de quem você ama não é nada fácil. E um dos hinos que eu louvava naquela época, isso me emociona muito, era um hino que Shirley tinha lançado, que era aquele verdadeiro adorador, que era na dor que o Davi, quando tinha perdido o filho, ele rasga o seu coração e tem que adorar. E eu me sentia exatamente vivendo aquilo ali, para que o nome do Senhor fosse engrandecido através da minha vida. Eu tive que louvar na dor, pregar na dor, eu tive que deixar a minha dor de lado, para que Deus, Ele fosse exalado através da minha vida. Então, isso marcou demais a minha trajetória. Marcou demais foi você perder para ver Cristo visitar pessoas, vidas sendo salvas, e ninguém sabendo que você estava sendo poldada por Deus. Então, isso me marcou demais e tem marcado muito o meu ministério. Foi o processo da poda na minha vida, né? Esse foi um dos momentos que Deus marcou a minha trajetória ministerial. Minha filha de 12 anos, na época, ela tinha 9, hoje tem 19, 12, ela tinha 9, hoje tenho 3 filhas, a Águida, a Fernanda e a Radassa, e uma neta. A minha filha do meio, ela tinha 9 anos quando perdeu o pai. Então, com 12 anos, ela criou um bloqueio em relação a Deus. Ela não queria mais saber da igreja. E eu pregar em meio a tudo isso foi um grande desafio, mas Deus dizia no meu coração, tu prega, e enquanto eu prego, eu visito a tua casa. E foi um ano agora de 2025 que Deus visitou a minha casa, que visitou a minha filha, a vida dela. E quantas vezes eu saía para pregar e eu pregava aquela passagem de mulher cananeia, porque a filha da mulher cananeia estava endemoniada, não era o caso da minha filha, mas precisava de uma libertação, precisava voltar. Enquanto eu pregava, Deus dizia, eu vou visitar a tua casa. A minha filha, num tempo de rebeldia, não queria saber de Deus. Mas enquanto eu pregava a palavra, o Senhor estava visitando a minha casa, visitando os meus e libertando. E foi um dia que eu cheguei em casa, ela comprou uma Bíblia, eu disse, Deus está trabalhando. Ela começou a visitar a igreja, e quando foi naquele dia que eu estava pregando, foi outro caso que marcou meu coração. Eu pregava em um congresso em União dos Palmares, com a missionária Elisângela, pastor Laels, e quando eu termino de pregar, vem a irmã cheia de Deus e diz assim, enquanto tu estavas pregando, Deus estava visitando um dos teus do outro lado. E eu, na mesma hora, quando eu estava pregando, a gente diz assim, meu Deus está dando livramento, meu Deus está visitando, meu Deus está protegendo. Mas quando eu saio dali, daquele culto, a minha filha liga para mim, a minha filha mais nova, e diz assim, mãinha, a senhora tem aí dinheiro no Pix? Eu digo, para quê? Ela fez, a gente quer comemorar. Comemorar o quê? Fernanda voltou para Jesus. Glória a Deus. As minhas lágrimas desciam porque eu tinha acabado de receber a profecia. Sabe aquela profecia instantânea? Eu tinha acabado de receber a profecia.
E eu estava pregando a palavra, e Deus dizia no meu coração, e falando através da irmã, enquanto eu estava pregando, Deus estava visitando dos meus. E Deus visitou a minha filha, com poucos meses depois estava lá eu, no batismo dela. Eu fui para o batismo dela, vi ela descendo as águas, e depois que ela desce as águas, me encaminho para pregar. E isso marcou demais, porque enquanto você faz para o reino, enquanto você entrega a sua vida para Deus, Ele vai cuidando dos seus. Ele vai cuidando da sua casa. Ele vai cuidando da sua família. Então você que está na obra do Senhor. E alguém olha para nós e acha que nós somos super crentes. Ah, pregador, é pastor, é dirigente de circo de oração. Acha que a gente tem a obrigação de salvar a nossa casa. Nos rotulam, nos apontam, ganha almas e de casa permanece afastado. Como eu falei, é a escola de sofrimento. Então, você que faz a obra e que os seus ainda não estão ou estão afastados, continue fazendo a obra. Não pare porque alguém está afastado. Porque enquanto você está produzindo no reino, Deus está com a mão estendida sobre a sua casa. E eu falo isso como prova viva. Enquanto eu estava pregando, Deus também estava trabalhando para marcar o encontro com a minha filha. Porque os nossos filhos, ele não tem que conhecer o Deus do seu pai, ele tem que conhecer Deus como seu Deus pessoal. E é isso que Deus quer fazer na vida dos nossos. Não quer que a gente só mostre o nosso Deus. O nosso Deus quer se revelar para eles. E foi isso que aconteceu com a minha filha. Deus se revelou para ela como um Deus pessoal, o Deus que salva e o Deus que liberta. Então foi 2 momentos marcantes na minha vida. Eu tive que perder o meu esposo, o pai das minhas filhas, para pregar na dor e louvar na dor. E tive que pregar com a filha afastada. Enquanto eu pregava, Deus visitava a minha casa. Então quero dizer a você que tem uma chamada de Deus. Continue pregando, continue fazendo o ídolo do Senhor, porque Deus vai se revelar também. Assim como um Deus tem usado você, Ele também tem prometido a você que enquanto você faz a obra, Ele cuida dos seus e protege os seus. Amém? Glória a Deus. A senhora falava, vem diversas reflexões na nossa mente.